Desde a sua aparição na obra, Zoro mostrou ser um espadachim bem poderoso, com um estilo de espadas bem comum, o famoso Santoryu ou estilo Três Espadas. Mas conforme as batalhas de Zoro no anime, vimos ele usar outros estilos, mostrando quão habilidoso ele é. Então hoje vamos entender mais sobre os estilos de espada de Roronoa Zoro. Inicialmente, Zoro nos foi apresentado usando o estilo Santoryu, mas com o passar do tempo ele também nos mostrou usar o estilo Nitoryu, Itoryu e Kyotoryu. Então vamos começar falando sobre o estilo principal de Zoro, o Santoryu. Santoryu é um estilo de luta de espadas onde o praticante empunha 3 katanas, uma em cada mão e uma na boca. Existe uma vasta quantidade de técnicas diferentes para esse estilo de espadas, incluindo ataques de alta velocidade como Shinshin Soson, ataques diretos como Onigiri e ataques de projétil de ar comprimido, como Hyaku Hashin Pondho. Roronoa Zoro é basicamente o responsável pela criação do estilo Santoryu. Esse estilo foi criado após a morte de Kuina. Depois que Zoro soube da morte de sua amiga, ele ficou arrasado e pediu a seu sensei que lhe desse a espada Wado Ishimoshi, para que pudesse continuar seu sonho de se tornar o maior espadachim. E graças a esse acontecimento, Zoro começou a aprender o Santoryu, e que mais tarde o levou a se tornar um espadachim extremamente poderoso, com seu estilo Santoryu sendo capaz de feitos absurdos. Ao usar o Santoryu, Zoro tem a tendência de segurar a espada da mão esquerda com um aperto reverso, em que a espada se projeta do fundo da mão apontando para longe do adversário. Isso é provavelmente feito para aumentar a versatilidade de seus ataques, já que segurar a espada dessa maneira permite que ele distribua vários cortes de vários ângulos. Um exemplo disso foi durante a sua luta contra um dos 3 oficiais dos Piratas do Quixote, quando ele usou a técnica Ishidai Sanzen Dai Sensekai. E eu vou permanecer sem falar o nome desse personagem. Já sobre as técnicas usadas no estilo Santoryu, vários de seus nomes de técnicas são realmente trocadilhos devido ao modo como algumas das palavras japonesas ficam quando juntas, já que quando essas palavras são pronunciadas juntas, elas podem soar como uma palavra japonesa completamente diferente, muitas vezes referindo-se à culinária em geral, e ao sushi em muitos casos específicos. Além disso, já que Zoro não acredita, mas também não nega a existência de deuses, alguns de seus ataques têm referência religiosa a eles, como a técnica Daibutsugiri, uma série de barras horizontais de espada que tem poder suficiente para cortar um pequeno edifício. Esse movimento também pode ser realizado verticalmente. E suas técnicas também incorporam temas animais como gorila, dragão, leão e etc. Um exemplo disso é a técnica Ichi-Gorila, aonde Zoro flexiona um de seus bíceps e o torna maior, semelhante a de um gorila. Essa técnica dá a Zoro mais poder e força. E em seguida, Zoro costuma usar a técnica Nin-Gorila. Depois de usar Ichi-Gorila, Zoro sopra para ampliar o outro braço que não foi ampliado, se tornando semelhante ao braço de um gorila. Depois do time skip, vimos Zoro usar técnicas muito mais poderosas, que normalmente são um aperfeiçoamento de alguma técnica antiga, como por exemplo a técnica Kokujo ou Tatsumaki. Essa técnica é uma versão muito mais forte e eficaz do Tatsumaki, aonde Zoro realiza a mesma ação. Ele gira para criar um tornado semelhante a um dragão que corta e derruba os alvos. Enquanto a versão antiga não era capaz de cortar técnicas como Tekai de Kaku, essa nova versão parece ser capaz de cortar com facilidade o aço. Ou também a técnica Seihashiju Pondho, uma versão muito mais poderosa da técnica 108 Pondho, aonde Zoro segura uma de suas espadas horizontalmente acima do ombro e de seu braço, e então executa um balanço circular que lança um projétil comprimido de ar em espiral na direção do alvo. Essa nova versão mostrou ser capaz de cortar uma grande parede de pedra. O segundo estilo de espada usado por Zoro é o Nitoryu. Esse estilo foi melhor desenvolvido ao longo de sua jornada, quando ele passava por situações onde suas técnicas tiveram que se adaptar por uma outra razão. Mas em geral, esse foi um dos estilos iniciais que Zoro aprendeu quando começou a treinar como empunhar uma espada, antes de aceitar a espada de Kuina e praticar Santoryu. O Nitoryu consiste em usar apenas 2 de suas 3 espadas, normalmente usando contra oponentes fracos ou para cortes mais simples que requerem uma certa força. E conforme ele avalia o nível de poder do oponente, Zoro acaba decidindo se vai ou não mudar para seu estilo Santoryu ou permanecer no Nitoryu, também usando no começo de lutas. As técnicas desenvolvidas com Nitoryu são nomeadas seguindo o padrão, que varia entre trocadilhos e incorporação de animais, até mesmo usando o nome de animais mitológicos, como a técnica Takanami, enquanto no ar, Zoro cria uma poderosa rajada de vento para bater diversos oponentes. Ou a técnica Nanajuni Pondho. Segurando suas 2 espadas horizontalmente acima do ombro, Zoro então executa um balanço circular que lança 2 projéteis comprimidos de ar em direção ao alvo em vez de apenas um. E também a técnica Nigiri. Zoro deixa 2 espadas retas para a direita em horizontal e em seguida ataca com um movimento em vertical. E depois do time skip, Zoro melhorou a maioria de suas técnicas, como por exemplo a técnica Nigiri Toro Samon. É a junção de 3 técnicas antigas, Nigiri, Toro e Samon. Zoro deixa 2 espadas para trás, e em seguida gira todo o corpo a uma grande velocidade disparando o golpe duplo a longa distância. Ou também a técnica Nana Hyakujo Pondho, uma versão mais poderosa do 72 Pod Kanon. Segurando sua espada horizontalmente acima do ombro, Zoro então realiza um balanço circular que lança 2 projéteis comprimidos de ar em espiral em direção ao alvo.
O terceiro estilo de espada usado por Zoro é o Itoryu. Esse estilo que forma a maior parte das habilidades de luta de Zoro em Santoryu. Itoryu é basicamente o estilo de uma espada, no qual o usuário usa somente uma única espada para lutar. Bom, acho que já deu para entender. Esse é o estilo mais comum usado pela maioria dos espadachins. Um pequeno detalhe é que Zoro é canhoto, então suas técnicas Itoryu quase sempre foram executadas com a mão esquerda. Ele geralmente usa o Ado Ishimoji no estilo Itoryu, mas depois do time skip Zoro parece ser proeficiente em usar cada uma de suas 3 espadas para suas técnicas de uma espada. Ele usa esse estilo quando não está lutando a sério ou para executar algum corte específico que necessita de apenas uma espada. Zoro já alegou não ser tão bom no estilo Itoryu. Isso aconteceu no início da série quando Shen roubou 2 de suas espadas, mas com o tempo ele se empenhou em melhorar seu Itoryu, se tornando muito mais forte com uma única espada. Tanto que a maioria de suas técnicas Itoryu são para finalização. Por exemplo, a técnica usada durante a sua luta contra Death Bones, mais conhecido como Mr. One. A técnica é chamada Itoryu Yai, Shinshin Soson. Colocando a espada embainhada na posição vertical, Zoro de forma rápida desembainha, ataca e embainha sua espada, em uma velocidade que ultrapassa todos os limites com uma força capaz de cortar até mesmo o aço. Mas após o time skip, Zoro mostrou uma melhora muito grande nas técnicas Itoryu, como a técnica da Shinkan. Consiste em Zoro correr em direção ao seu oponente com Shisui estendido em um braço. Ele então executa um balanço de 2 mãos usando para dividir seu oponente em 2 de cima para baixo. E por último, não podia deixar de falar do estilo Kyu-Toryu. Kyu-Toryu é uma variação do Santoryu de Zoro. Ele é uma extensão de seu espírito sendo baseado em parcialmente uma ilusão que efetivamente triplica o potencial de Zoro como um espadachim, permitindo até mesmo que ele disperse um Rankiaku mais poderoso como o de Kaku. As técnicas desse estilo são usadas quando Zoro desperta o Asura, criando uma ilusão inicial de 6 braços, 3 cabeças, usando 9 espadas. Uma das técnicas usadas nessa forma é chamada Asura Bakei Moja no Tawamori. Zoro entra no modo Asura, e em meio a isso o Haki começa a emanar dele enquanto ele endurece sua espada usando o Busoshoku Haki. Ele então prepara sua espada movendo em direção ao seu oponente como um flash, o cortando usando uma força incrível. Zoro já tinha provado ser um espadachim excepcional antes do time skip, mas depois de seu treinamento, suas técnicas, Haki e até mesmo a própria força aumentaram drasticamente o nível, ficando forte ao ponto de usar Enma e causar danos a um Yonkou. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E eu espero te ver no próximo vídeo.